Olá pessoal, meu nome é Renan. E o meu é Roberto. Nós somos pós-graduando em especialização em programação de TI e fizemos esse pequeno vídeo explicativo sobre o algoritmo de criptografia simétrica RC5, da matéria de segurança de sistemas computacionais, ministrado pela professora mestre Dayana Spagnuolo. Então, antes de falarmos sobre esse algoritmo, nós passaremos um pouco do conceito de criptografia para que todos possam se familiarizar com esses termos. A criptografia, ou cifragem, como também é conhecido, consiste na aplicação de um algoritmo aos dados, tornando-os ilegíveis, para maior segurança na transferência desses dados pela internet, sendo que para torná-los legíveis novamente será necessário conhecer o algoritmo de descriptação ou de decifragem desses dados. Há dois principais tipos de criptografia: a criptografia simétrica e a assimétrica. A primeira usa a mesma chave tanto para criptografar como para descriptografar os dados. E a criptografia assimétrica utiliza uma chave para cifrar e outra para decifrar, o que faz com que esse processo fique mais seguro, porém muito mais lento do que a simétrica. Como meu colega falou recém, a principal característica então da criptografia simétrica é a utilização da mesma chave para cifrar e decifrar. Os procedimentos para cifrar e decifrar realizam operações simples, como substituições, permutações, rotações, comparações lógicas, AND e XOR e aritmética modular. Bem, a criptografia simétrica ela consiste num exemplo prático que é um texto plano, utilizando uma chave, e esse texto cifrado será transmitido via web. E a pessoa que receber esse texto utilizar essa mesma chave para decifrar, então tornando assim o texto legível novamente. Então eu vou falar um pouco agora sobre a história do RC5. O RC5 se originou primeiramente como RC2, que serviu como um substituto para o DES. Era um bom substituto, pois ambos utilizavam cifras de bloco, e o RC2, se comparando com o DES, ele era 2 vezes mais rápido. Depois veio o RC4, que é outro tipo de cifra conhecido, também como uma cifra de fluxo, que comparado com o DES ficou 10 vezes mais rápido. Então, por último, temos o RC5, que permite que o usuário defina o tamanho da chave, o tamanho do bloco e o número de passos pelo algoritmo de encriptação. Ele foi desenvolvido em 1994 pelo professor Ronald Rivest, que era um professor então da MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos. Bem, as características então do RC5. O RC5 foi projetado para qualquer computador então 16, 32 ou 64 bits. Ele possui uma descrição compacta e adequada a implementações em software ou hardware. Possui várias interações e as várias subchaves são utilizadas em uma função de iteração. Ele baseia-se então na operação de rotação de um número que varia de posições. E esse número então depende de quase todos os bits resultantes da iteração que falamos no item anterior. O RC5 então é considerado seguro após 6 iterações contra a criptanálise linear, que é o estudo que verifica se o algoritmo é seguro. Então, quais são os parâmetros utilizados nesse algoritmo? Nós temos então o parâmetro W. Ele vai ser de 16, 32 ou 64 bits, como o Roberto falou anteriormente. O número de bits, então, de cada variável, ou seja, o tamanho do texto cifrado. Qual vai ser o tamanho dele cifrado? O R será o número de iterações, ou seja, quantas vezes esse algoritmo será aplicado sobre o texto para se chegar na cifragem final. Ele pode variar de 1 até 255 vezes. Aí temos o parâmetro B, que é o número de bytes da chave, ou seja, o tamanho dessa chave, e o algoritmo, então, ele é representado por esta fórmula RC5WRB. Temos, então, para se tornar um algoritmo ser consideravelmente seguro, o RC532, ele é recomendado utilizar 12 iterações, enquanto que os 64 bits é recomendado 16, no mínimo 16 iterações para ser considerado seguro. Então a entrada é de
2 vezes o W, bits, ou seja, o dobro do valor de W, e a saída também. A saída vai ser o mesmo tamanho da entrada. As duas maneiras da entrada A e B são alteradas então em cada uma das iterações, e são usadas duas subchaves na primeira iteração e depois duas subchaves para cada iteração. Então o total de subchaves será 2 vezes o valor do R mais duas subchaves. Então a chave K, ela possui B bits, ou seja, o valor total, o mesmo tamanho da chave será a chave K, o mesmo valor, o mesmo tamanho, melhor dizendo, o mesmo tamanho da chave B, na qual então são geradas as subchaves KJ e a chave que terá W bits cada uma. Então finalmente nós chegamos na parte do funcionamento do nosso algoritmo. Então inicialmente, como foi comentado antes, o texto será dividido em duas metades, a metade A e a metade B. Sobre essas então são adicionadas as duas chaves principais, K0 e K1. Com esse resultado, ele vai ser deslocado a parte do B à esquerda, fazendo XOR então com o resultado do A. Então esse resultado do XOR se faz o deslocamento circular para a esquerda R menos 1 posições. O que significa isso? R é o número do nosso round. Então no primeiro caso nós temos o round 1, menos 1 será 0 posições à esquerda. Esse valor então vai sendo incrementado a cada novo round. Então a cada novo round, uma posição a mais será deslocada à esquerda. Após isso, obtém-se então a chave K2, que será aplicada da mesma forma para a metade B, gerando então a chave K3 e fechando o primeiro ciclo. Esse ciclo então será repetido R vezes até se chegar ao resultado final.